Boa noite, pessoal. Hoje, quarta-feira mágica, estaremos com Magic Paula na live e aguardando todo mundo entrando. Siba. Lago, Juan, boa noite, boa noite. Boa noite, Thelminha, boa noite a todo mundo. Magic Paula entrando. Boa noite, André Lúcio Bisomem, Ana Zorato. Estou aguardando a entrada da Paula. Beppe Espósito, boa noite, Beppe. Ciao, come stai? Itália sta bene? Allora sono uscite. Gabriela, que saudade! Parabéns pelos projetos, eu estou vendo todos. Gabi, aí em Jundiaí. Paulinha, boa noite. Estou aguardando a entrada da Paula. Paula, já te pedi. Agora estou aguardando você entrar. Só aperta aí. Ana Rita, vôlei de praia, saudade de você, Ana. E a Rutão, tá bem aí? Flávio, boa noite. E os bebês, Gabi? Espera aí, deixa eu. Ela não pode. Um momentinho, pessoal. Tô chamando a Magic Paula, adicionar. Ela tá entrando, pessoal. Oi, Cleide, nossa torcedora número 1. Boa noite, Paula. Que foto linda! Que fofa! Essa foto é linda demais. Eu lembro. Oi, Paula, boa noite. Muito obrigado de aceitar a live. Todo mundo estava ansioso. Tá me escutando? E eu estou te escutando, mas está um pouco de interferência. Peraí que eu vou tirar esse negócio aqui e vou falar direto. É melhor. O fone tem hora que dá interferência. Boa noite, Paula. Tá me escutando? Tá voltando, pessoal. Paulinho Lamena, Ju. Tá aí. Oi, Ju. Melhorou, Paula? Oi! Tô vendo um monte de gente conhecida aí, Jussarinha, Ju Regitano. Tá um monte de gente. Tá me escutando melhor agora? Sim. Sim, Paula. Primeiramente, quero agradecer você por estar na live. Um monte de gente perguntando por que a Magic Paula não vai na live, por que a Paula não está na live. É um momento que, mesmo distante, nós podemos estar unidas, né? E é um grande prazer, é um bate-papo com o público. Vocês interagem e de estar aqui contigo, porque eu devo muito, primeiramente, obrigado por tudo que você fez na minha vida. Você sabe que você é importante também na minha vida, não só como jogadora, me ajudou a crescer como pessoa também, né? E eu fico até emocionada de estar aqui com você, entendeu? Não, acho que não precisa muita apresentação, mas se você quiser apresentar para todo mundo que está aqui, que todo mundo te conhece, mas vamos lá, é você agora, Paula. Não, Ale, é um prazer falar com você, compartilhar, né, algumas vivências nossas, alguns momentos que a gente teve juntas. E vejo aí que você é super ativa com as lives, todos os dias você tem algum convidado. E como é que esse negocinho vai andando para cima? Ele só você puxar para cima, puxar as conversas, você só puxa as conversas. Não tá indo, ele tá parado. Então a sua internet que deve estar um pouquinho, como você me disse, ela é um pouquinho lenta, mas ainda não saiu pergunta. Não, tudo bem, vamos lá, vai. Você que é a anfitriã, manda bala. Tá. É o seguinte, Paula, falando também da sua carreira, não vamos esquecer que você hoje é uma das pessoas que tá em frente de vários. Primeiro que é a presidente do Instituto Passe de Mágica, que isso é muito importante lembrar. Você está como conselheira de contas lá da Federação Paulista de Futebol, pessoal. Fora está na Comissão Internacional de Jogadores na FIBA, que isso é uma voz muito importante para o basquete brasileiro, não falo só feminino, mas é uma voz importante.
e fora outros projetos e a sua formação acadêmica, Paula. Fala um pouquinho, porque todo mundo pensa só nós na quadra, e muitas vezes até para a nossa transição de carreira, nós tivemos que aprender, ainda mais você que teve mais tempo de quadra, a ter uma transição que não é fácil. Olha, Lê, ontem, inclusive, eu tava estudando um pouco esse tema sobre transição de carreira, que me convidaram para falar sobre esse tema. E é um momento bem difícil, um momento muito complicado. Você viveu isso, muitas pessoas que passaram pelo esporte vivenciaram isso e é algo que ninguém nos ensina, né? Eu acho que depois que a gente parou, pelo menos depois que eu parei, tem aí alguns cursos de treinamento, de transição de carreira, e é muito recente tudo isso. Então, eu entendo assim que essa transição ela não pode ser feita na hora que você está aposentando, ela tem que ser feita durante a sua carreira, né? Porque é um destreinamento social, financeiro, ele engloba vários itens de quem vive mais de 20 anos fazendo um trabalho e depois você tem que deixar. O esporte, falo sempre, né? Ele é uma profissão que a gente tem que parar muito cedo, enquanto todo mundo está no auge na sua profissão, a gente tem que parar. A gente depende do nosso físico. E eu acho que a gente tem pouca orientação, né, por parte dos dirigentes. Uhum. Comigo foi tudo muito na intuição, acho que teve muita participação da minha família. Meus pais sempre me deram uma base assim de o estudo, ser registrada. Eu sou registrada desde os 14 anos, quando eu fui para Jundiaí. E também esse momento da transição, eu tenho que chegar numa hora em que está tudo mais ou menos equilibrado, né? A parte financeira, a parte de você deixar aquele momento de ser você, né? Você passa a ser uma outra pessoa, né? Acho que é um momento que não dá para negligenciar isso tudo, né? Não dá para a gente falar, não, depois eu penso sobre isso, né? Gera estresse, gera crise de identidade, e a gente vive várias transições durante a nossa vida como atleta, né? É ali do mirim para passar infantil, para passar para o juvenil, do juvenil para entrar na equipe adulta, depois as seleções, né? Então, acho que é uma adaptação, né? E você se perguntar quem sou eu naquela hora? Será que eu sei fazer isso? E eu acho que nós Uhum. preparamos muito mal este momento de, dessa transição. E eu, felizmente, eu escolhi, né? Porque tem aquela coisa do voluntário e involuntário, né? Às vezes muita gente não escolhe esse momento, tem uma contusão, acontece algum problema, ou não é mais convocado, ou não tem time interessado. Então, são vários momentos. E eu sempre me preocupei com essa hora, com esse momento, mas foi mais de uma curiosidade minha. E quando eu parei de jogar, já estava 28 anos nas quadras. E eu falei, não, eu não quero fazer mais nada da minha vida, não aguento mais isso. Porque o que cansa, você sabe, né? São as viagens, são a ausência, É. essa ausência da nossa família, essa vida que não é nossa. Teoricamente é do nosso time. Quem comanda a nossa vida é o nosso time. Então, eu Uhum. falei, agora não vou fazer nada. Vou ficar em casa, vou curtir minha vida. Vou ao cinema. Eu lembro que na primeira semana eu estava às 2 horas da tarde assistindo um filme no cinema. Coisa que a gente não. Era treinar de manhã, Nunca fez. almoçar, dormir e acordar à tarde para ir para o treino, né? E aí, quando passaram ali, eu já estava completando uns 6 meses dessa aposentadoria, eu falei, não, não aguento, não vou aguentar. E é muito cedo, né, para você já falar, não. E eu tinha feito educação física enquanto atleta aqui na Unimep. Eu sempre fui Uhum. muito. Eu questionava demais, né, a evolução do esporte na quadra, nos equipamentos, nos treinamentos, e a gente via os dirigentes muito amadores, né? A corrupção que a gente tem acompanhado hoje, ela já acontecia lá atrás, né? Com muita frequência, sempre aconteceu. E hoje a gente está vendo aí dirigentes presos e alguns que acabam
saindo só porque morreram ou porque tiveram que sair por alguma... E eu acho ainda que nós engatinhamos ainda nesse sentido, apesar de muitos cursos de gestão esportiva, eu acho que a gente engatinha ainda, né? Existe uma barreira para quem está saindo para o mercado e aqueles que estão lá há muito tempo. E aí eu falei, bom, eu vou estudar de novo. E aí eu comecei um curso na GV, que era administração esportiva, mas muito focado ao futebol, como sempre, né? E aí eu vim, e logo ao término desse curso, eu fui convidada para ser gestora lá do Centro Olímpico, por onde eu tinha passado, o Centro Olímpico em São Paulo. Mostrei que eu acabei ficando ali praticamente minha ida e vinda. Eu fiquei quase 10 anos lá. Nós fizemos uma reformulação total do espaço, de ocupação, né, dos espaços, que era ridículo. E peguei aquilo, eu aceitei por telefone, e depois, quando eu cheguei lá, falei, meu Deus, o que eu fiz? Eu imagino. É. Imagino. Eu acho que coincidiu tudo. Quando jogadora, eu já estava pensando esse trabalho com a área social. Sempre falo que a gente é inspirado e inspira, né? E eu lá atrás, acompanhando ex-atletas que paravam, começaram a montar suas ONGs. Eu acho que o Instituto Ayrton Senna, Gol de Letra, o próprio LAS já tinha a sua instituição lá na época. E a gente sempre inspirada por outros, a gente acaba... E assim, eu tinha um pensamento muito empírico disso tudo, né? Eu queria trazer todas as meninas que jogaram ou estavam jogando para ser as educadoras e tal. E aí quando você começa a perceber que é o terceiro setor, mas é uma empresa que você, na verdade, está administrando. Então foi assim, concomitantemente, né? Eu participei da gestão do Instituto, coordenando tudo, e lá no Centro Olímpico. E assim, eu recebo uns convites para participar de conselhos. Eu tenho um pouco de receio, porque eu já participei de muitos conselhos e que eles não são independentes. Você vai lá, é figurante, né? Você não tem autonomia, são conselhos, às vezes, que vem tudo de cima para baixo. Participei muito de governo federal, participei no município de São Paulo e tal. E o ano passado eu aceitei um desafio que foi participar do Conselho Fiscal da Federação Paulista de Futebol. Recebi muitos telefonemas perguntando se eu estava louca. Mas assim, ali já estava a Aline Pellegrino, já estava o Mauro Silva, vários atletas entrando na gestão da federação. E eu disse, olha, se eles realmente me conhecem, não sabem como eu sou, né? Se eu for para lá e ver coisa errada, eu não vou ficar e não participo. Então, assim, tem sido uma experiência, um aprendizado, na verdade. E aí, agora, recentemente, fui convidada por uma indicação da Confederação para participar do Conselho de Atletas da FIBA. Até estive na Suíça em fevereiro, na primeira reunião, quando tudo estava estourando aí a pandemia. E é isso. Tenho procurado, assim... Penso muito, não só agora nesse momento que a gente está vivendo, mas eu tenho refletido muito sobre a minha vida, sobre aproveitar mais a minha vida, né? Então, assim, eu tenho me dado essa chance de ir para a Bahia. Eu estou aqui nessa quarentena, nesse isolamento. Eu falo que é uma prisão em casa sem tornozeleira. E estou aqui em Piracicaba. Então, assim, eu tenho já refletido, já tenho tomado algumas atitudes assim que a gente precisa de muito menos para viver. E, felizmente, eu me preparei minha cabeça, eu preparei meu bolso, me estruturei bem para esse momento que eu estou vivendo. Então, eu fico muito triste quando eu vejo que, por falta, às vezes, de uma orientação, muita gente, nesse momento, tem vivido muita dificuldade, né, pós-carreira. Falei demais ali. Deixa o pessoal pensar. Não, que isso, mas você está aqui para falar, mas é isso que o fã quer. O Ricardo Silva tem uma pergunta aqui. Ale, fala da sua passagem aí.
Meu Na negócio é WNBA. Olha, Paulo, Ricardo, eu não vou falar porque hoje é a Paula que está falando. Um dia nós fazemos uma live, eu conto tudo o que aconteceu na WNBA. Mas, Paulo, ele pergunta para você: você não recebeu? Virou a tela, Paula. pronto, pronto. Você recebeu proposta e não se interessou? Você pode contar se você recebeu proposta da WNBA e não se interessou? Não, não é que me interessei, eu acho que veio no momento errado, na hora errada. E outro dia, até conversando com as meninas da LBF, numa palestra que eu fiz para as jogadoras, também virtualmente, né, nesse momento que a gente está vivendo, eu falei: olha, eu vou ser bem sincera, assim, o que aconteceu, e eu vou falar até de valores, né, porque eu estava com 35 anos, eu já estava pensando nestes nessa última etapa, vamos dizer assim, de encerrar a carreira. Eu acho que, assim, muitas coisas eu pesei, né? Primeiro foi a parte financeira. Eu ganhava mais aqui do que me ofereceram. E se eu largasse o meu time aqui, o meu time não ia me pagar. Então, assim, com 35 anos, não dava para eu apostar uma nova oportunidade. Ah, eu sou menininha, agora eu vou para a WNBA. Eu ia ter todo um período de adaptação. Eu era uma estrangeira lá. Então, assim, a gente viu quem foi para lá, o tempo que levou para se acertar, assim, né? A gente viu a Janete, que foi jogar de armadora, que nunca tinha jogado de armadora. Então, foi uma reflexão assim: eu não estou na hora de plantar, eu estou na hora de colher. E eu tenho quanto mais pela frente, 2, 3 anos de basquete, foi o que aconteceu. Eu me aposentei com 38. Esse convite veio aos 35 anos. Eles me ofereceram US$ 8.000 para jogar a temporada por mês. E ainda tinha o desconto de imposto. Então, na verdade, eu ia deixar um contrato que eu tinha aqui, que era muito melhor, para fazer uma aposta, né? Se eu tivesse com 20 anos, 28 anos, tudo bem, mas eu já estava pensando nessa última fase de vida, né? Uhum. Então, tem a Gabi Pupo, a A Gabriela Gabi, de Jundiaí, você conhece, jogou com nós, a Gabi. mamãe, a Paula, Gabi. além de ser super jogadora, tem projetos lindos. Fala um pouco dos projetos sociais. Então, o Passo de Mágica nasceu em 2004. Eu comecei a batalhar logo que eu saí das quadras, já pensava, enquanto jogadora, já pensava no projeto social. E fiquei 4 anos para conseguir um primeiro parceiro. Então, assim, as coisas não caem do céu, né? Ah, agora eu vou montar um projeto, tá cheio de patrocínio. Hoje, muito pior, porque hoje a concorrência é muito grande. Tem muitos ex-atletas que acabam montando suas instituições, e eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, lá em 2004, eu recebi uma proposta para fazer uma campanha aqui em Piracicaba para a cooperativa, a Coop, que estava chegando na cidade, um supermercado aqui. E eu falei: pô, tá na hora de eu trazer esse pessoal para ser parceiro nessa ideia, né? Naquele momento estava eu e a Branca tocando isso. E quando eles vieram fazer a proposta, eu fiz uma contraproposta de que eu topo, tem que ser assim. Era uma campanha muito grande de TV, busdoor, outdoor, jornal, rádio, era muito grande a campanha. Eu falei: só que eu queria que vocês viessem comigo nessa ideia que eu tenho, nesse sonho que eu tenho de começar um projeto social. E quando eu fui fechar o contrato, eles toparam, no Seu Monte, na época, que acho que nem está mais na Copa. Ele falou: eu tenho uma surpresa para vocês, a gente vai começar com 2 núcleos, que a ideia era começar com um núcleo de 120 crianças, e na região que a Coop ia abrir o supermercado, que é no Tiro de Guerra, e aí veio a notícia que ele iria apoiar o projeto em 2 unidades. Aí a gente acabou vindo para o SESI, e então ficamos com os 2 núcleos, né? Essa oportunidade de começar os 2 núcleos. Mas é como eu disse lá no início, uma coisa muito empírica de vamos montar uma ONG, vamos ajudar as criancinhas, vamos ajudar as meninas que jogam. E aí você vai entendendo o contexto de tudo isso, né?
que por ser terceiro setor, ele não deixa de ser uma empresa. Bom, eu sei que veio Uhum. crescendo, a ideia era ter no máximo 6 núcleos de 120 crianças, assim, no planejamento. Aí fomos para Diadema, Diadema partimos para a cidade de São Paulo, Interlagos, ali, na região de Interlagos. E quando a gente viu, a gente já estava trabalhando com 7 núcleos, né? É um trabalho com meninas e meninos. E assim, o que é bem interessante assim é que não é um projeto que eu quero descobrir atletas, né? Não quero formar atletas. Quando eu comecei tudo isso, eu comecei a me perguntar o que o basquete me trouxe, né? E ele me trouxe muito mais do que os títulos, viver do basquete financeiramente, conquistar títulos e ser reconhecida no meu país. Ele me tatuou valores, né? Eu sempre gosto de usar essa palavra porque de verdade fica na gente o Uhum. que a gente aprende lá aos 10 anos, 11 anos, 8, 7, quando a gente começa a entender o esporte, conhecer o esporte, se apaixonar por esporte, né? Então, eu via que muitas meninas passavam pela nossa vida, né? Você acompanhou também muito. E muitas não chegaram a conquistar os títulos que a gente conseguiu. A Alessandra, muito Sim. mais que eu, ainda foi para a Olimpíada de Sydney, ainda jogou por mais tempo e conseguiu manter, né, aquele patamar que a gente chegou. E aí eu vi assim que elas podiam não ter seguido a profissão de atletas, mas o esporte foi fundamental na formação, né? De logo cedo a gente aprender muitas coisas que a vida cobra da gente depois, né? Até hoje, até a gente morrer, né? Então a ideia foi sempre de ser algo lúdico. Então a gente trabalha com meninas e meninos entre 7, começou entre 7 e 15 anos, aí quando chegava em 15 eles não queriam sair, aí a gente ia para 16 e hoje a gente abraça até um pouco mais essa faixa etária. Então, infelizmente, ao final do ano passado, nós encerramos as atividades dos núcleos em São Paulo. O único núcleo que ainda persiste após esse momento que a gente está vivendo é o núcleo da Lapa de Baixo, que é um projeto que é custeado pela Nike, que fica em frente ao escritório da Nike, no centro esportivo do município. E a gente continua com os 2 núcleos em Piracicaba até o final desse ano. Estamos nos preparando para fechar as portas. São Oh, 16 anos já desse trabalho, mas cada ano vem ficando mais difícil. E o Alerta ligou em 2017, porque a gente sobrevive praticamente com leis de incentivo, 95%. é. 90%. E a lei é muito injusta, isso que eu queria comentar. Hoje tem uma rede que a gente participa, que chama Rede de Esporte pela Mudança Social, que abarca aí mais Uhum. de 130 instituições com esporte que trabalham com o desenvolvimento humano, a parte educacional, que é o que a gente faz nesses 16 anos. Na verdade, a gente trabalha muito voltado com... Nossa metodologia era toda voltada para os pilares da educação, que é uma resolução da ONU, que a gente entende que se sair um ou dois nesse tempo todo que vai virar atleta, maravilhoso, mas a grande maioria a gente queria que saísse, que a gente pudesse deixar uma marca, um legado na vida deles, né? Então, a gente, como sobrevive praticamente de leis de incentivo, tem muita gente hoje que tem suas instituições. Então, a lei de incentivo ela é injusta porque é, um, é 1% do imposto que a empresa pagaria ao governo, vai para um projeto social. A empresa se diz responsável socialmente, né, que ela contribui, mas era um dinheiro que não era mais dela, que era do governo e que vai para um projeto. E ele, ele banca o projeto. Então, ele banca o professor, o lanche, a bola, a camiseta. Só que a estrutura administrativa de uma instituição, ela tem que corresponder ao nível que ela trabalha. A gente trabalha muito bem na ponta. Só que a gestão administrativa, ela fica muito vulnerável, na verdade, né?
A gente precisa pagar a sala, precisa pagar luz, a gente precisa pagar o telefone, a gente precisa pedir para o motoboy ir para o cartório, pagar o cartório. Então, tem todo um custo por trás disso tudo que a lei não banca. Então, na verdade, fica manco, né, o projeto. Você banca o projeto ali na ponta, mas na parte administrativa você não consegue ser profissional como é na execução do projeto. Então, eu queria ter uma área de captação de recursos dentro do Instituto, eu queria poder pagar meus gerentes como o mercado paga, eu gostaria de ter uma equipe de comunicação, eu gostaria de ter uma parte administrativa como tem que ser, né? Uma área gestora como tem que ser. E eu cansei um pouco de todo ano, chegar todo final do ano e não saber se vai ter projeto no ano seguinte ou não. Todo ano você tem que mandar o projeto, ele ser aprovado, você captar recursos e começar a executar. Então, com essa quantidade de ONGs hoje, isso pulverizou. Então, a empresa que talvez custeasse metade do meu projeto, ela pega 5, 6 atletas famosos, que pararam de jogar e montaram suas instituições e, além de apoiar o projeto, ainda utiliza a imagem, né? Então, em 2017 acendeu uma luz, porque a gente chegou em novembro e não tinha captado nada para execução em 2018. E numa das reuniões do conselho, eu já vinha amadurecendo isso, em uma das reuniões do conselho, eu joguei essa minha vontade de encerrar as atividades e foi por unanimidade que o conselho aceitou e nós só estamos trabalhando ainda aqui em Piracicaba esse ano, porque a gente já tinha captado recursos, senão também já tínhamos encerrado. Então é isso, foi um aprendizado, foi um legado incrível, uma equipe maravilhosa que eu ainda tenho, né? Porque a gente ainda tem os núcleos aqui em Pira e na Lapa, mas foi um ciclo que está se fechando. É triste ouvir isso, mas eu sei, não é só você que falou isso, outros atletas de outras modalidades que eu até conheço também, que cada ano que passa tá difícil para captar e essa parte, até então, ó, Paulo, eu ia fazer um instituto, eu falei, eu pulei para trás quando ouvi relatos de vocês. Eu falei, não, não, nem sonho. Tem uma pergunta aqui, agora é Muita gente relacionada ao falou, basquete. muita gente vem Hã? conversar comigo, muita gente vem conversar comigo. Ah, Paula, eu queria falar com você, eu quero montar um instituto. Aí eu falo assim, Eu, acho que não sou eu a pessoa mais indicada para você conversar. Não. não, mas eu não escutei Eu só de vou ser você, esse real, eu vou ser relato já. realista. Então, mas é importante isso também, Paula. Eu já escutei de outros atletas, de outras modalidades que estão ali também sofrendo, sofrendo e não fecha as contas no final do mês. É E isso. eu pulei para trás. Eu tenho até a triste realidade do projeto Cafu ter fechado, né? Então, o centro que ele tinha grandíssimo foi fechado. O Rogério Silvestro pergunta aqui. Ele perguntou em inglês, mas eu vou traduzir, eu vou já fazer em português. Teresa Edwards, ela adora falar do seu basquete. Ela disse que durante o treinamento das Olimpíadas de Atlanta, ela treinou que nem uma louca para te marcar. Esse é o depoimento dela. E a Hortência também sempre te menciona que ela se tornou uma melhor jogadora por causa de você. Então, isso também é verdade. O que você pensa disso? Bom, a Teresa Edwards é uma amiga, né? A gente muitas vezes se enfrentou ali nas quadras e tive a chance de ir no mesmo ano que eu recebi o Hall da Fama da FIBA, da Federação Internacional, ela também foi homenageada. Mas eu não sei se ele está trocando os nomes, porque a pessoa que não deixou andar na final da Olimpíada foi a Ruth Bolton. Inclusive, outro dia eu estava assistindo um documentário, sem querer, na ESPN, e me interessei, que era um documentário da Ruth Bolton. E É, a história era muito triste, né? Era uma história da vida dela, e o marido agredia ela em casa e tal. E aí começa a falar da vida dela como atleta, né? A história é bem bacana, porque quem foi convocada foi a irmã dela, não foi ela. Ela pegou um ônibus, foi até onde a seleção estava treinando e se ofereceu para treinar. No fim, ela ficou e a irmã não. E aí tem um momento, e foi surpresa, eu estava assistindo o documentário e ela falou que a missão dela na Olimpíada foi
me anular. E ela até usou uma frase interessante, assim, que a técnica falou, você vai ter que descobrir qual é a pasta de dente que a Paula usa hoje. Então, assim, eu assistindo esse jogo contra os Estados Unidos, eu acho que foi muito injusto. A nossa campanha foi excelente, foi sensacional, né? Todos os jogos a gente jogou muito bem e a final não foi no nível do que a gente produziu durante a Olimpíada toda. Perdemos na final por 25. Verdade. E eu tenho uma teoria que eu acho que a gente comemorou a vitória com a Ucrânia de uma forma muito eufórica e esquecemos de jogar, de ir para o jogo contra os Estados Unidos. Mas, enfim, sempre um aprendizado, né? Mas a gente, quando está do outro lado, porque as americanas, elas têm esse... Acho que elas são treinadas para fingir que não estão nem aí com você, né? Então, assim, elas sempre têm aquela ar de superioridade, elas não se misturam. De verdade, elas são as melhores, né? Mas eu fiquei bem feliz, né, ao saber que tinha essa preocupação com a gente, com o time, que a gente não jogasse o que a gente vinha jogando. Em relação à Hortência, eu acho que é isso, né? Estou aqui hoje falando com vocês. Onde eu for, vai ter alguém perguntando, né? Da rivalidade, vocês se dão bem, como que é isso? Vocês brigavam muito? Então, assim, a Hortência sempre fala, né, que ela treinava para ser melhor que eu, né? E eu tenho certeza que eu também, porque a história virou uma competição individualista, né? Eu me sentia muito incomodada quando a gente ia jogar em algum lugar e chegava lá, time de Hortência contra Paula, Paula contra Hortência, porque a gente fazia um esporte coletivo, né? Mas eu acho que essa rivalidade, a partir do momento que a gente percebeu que ela poderia ser uma rivalidade saudável, que iria ser benéfica ao basquete feminino, eu acho que ela contribuiu muito também para as mudanças dentro da seleção. Então, eu acho bem interessante hoje ter essa avaliação de que, enquanto a gente ficou pensando só na rivalidade, a gente não conquistou nada. A partir do momento que a gente somou forças, que a gente se juntou, cada uma tirou a camisa do seu clube e vieram vocês, né? Veio uma geração muito forte, muito competitiva. Janete, Alê, Cíntia, Leila, Diana, Eva Ellen, Branca, Marta. A gente tinha um timaço, né? Então, porque assim, É, quando ia para Mundial que só ia duas jogadoras, a gente voltava sempre com um resultado ridículo, né? Então, acho que isso foi muito bom para o nosso crescimento, para a gente entender a tempo. Felizmente, a gente entendeu a tempo que juntas e junto de vocês a gente seria melhor, né? Paula, falando nisso, eu vou Não estou lembrar conseguindo dos ver treinamentos. ninguém aí. Não consigo ver ninguém. Ai, Parou na Jussaria Regitana e não sobe o negócio. acho que é sua internet. Paula, até falando nisso, eu lembro que até outro dia me perguntaram, foi até o Balaciano, sobre o Mundial de 94. Eu lembro dos treinamentos que eu não sabia a história do Mundial da Malásia, que vocês sempre falavam, nós não queremos ficar igual no Mundial da Malásia. Fomos, estava lá na seleção do mundo, mas nós éramos a segunda de trás para frente. Eu lembro que aquilo ecoava na minha cabeça, ecoava na minha cabeça. Toda vez que vocês falavam no treino, aquilo ecoava na minha cabeça. Eu falava assim, mas esse Mundial da Malásia, esse Mundial da Malásia, esse Mundial da Malásia. E depois, agora, com o tempo, você vai crescendo, amadurecendo, até algumas informações eu entendi o Mundial da Malásia depois de velha. O Mundial da Malásia. Porque assim, Ale, a gente sofreu muito, né? Nós não tínhamos recursos, a gente não treinava, não competia internacionalmente, a gente chegava de peito aberto para jogar as competições, você não sabia como as equipes estavam. Não é como hoje que você coloca ali no YouTube ou você assiste a TV lá É. e assiste o time jogando. Era tudo muito difícil. E também a nossa
o que ofereciam para a gente, né? Esse Mundial da Malásia, a gente jogou num ginásio e que tinha um ginásio, em volta dele tinha uma feira no intervalo do jogo nós íamos para o meio da feira para conversar. Nossa Senhora! Eu estava com meu joelho estourado, né? E muita gente falando que era psicológico. Mas assim, a gente sofria muito porque você ficava em lugares ruins, né? A gente não tinha uma condição, uma infraestrutura, né, para chegar lá e desenvolver uma boa performance também. Então, eu acho que para mim, a Malásia deletei assim da minha vida porque não me acrescentou nada. A gente estava muito longe, muitas horas de fuso horário. Às vezes a gente chega 2, 3 dias antes, você não consegue ainda se adaptar. Não. A gente, viagens, você fez viagens com a gente que ficava em pensão, que não tinha elevador, que tinha que subir com as malas, pegava trem, Sim, madrugada, descia. A gente corria no trem, na estação do trem, para esquentar e aproveitava, treinava esperando o trem. E metade ficava dentro do trem, metade fora, jogando as malas. Eu acho que a gente passou por tantas coisas, né? Mas não desistimos. Graças a Deus a gente não desistiu. verdade. A Lúcia Almeida pergunta do que você sente mais saudades da época em que jogava? Da batucada lá atrás no ônibus. É verdade, Eu não a tinha Paula sempre instrumento, batia gostou. na lata do ônibus. Eu sinto falta dessa convivência, né? Dessa convivência É, da gente brincar e da gente, porque sentir falta de treino, eu não vou sentir. De jogo, eu vejo o jogo, jamais eu me coloco lá. Eu acho que encerrou, sabe? Deu. Eu sinto falta desse convívio mesmo, do grupo, né? Daqueles momentos em que a gente treinava muito, mas a gente se divertia também, né, Ale? se divertia, se divertia. Tinha umas histórias. Lembra? Paula nunca vai esquecer sabe? Lembra o dia que caiu a tabela no Valdir Pagan? No final, Lá no Maranhão. lá em São Luís do Maranhão. O ginásio não existe mais porque o ano passado o temporal levou o ginásio, você sabe, né? O Castelão, A o gente Castelinho. foi pro Mundial, né? Que a gente ficou lá Nossa Senhora! quantos dias? Cara, tem. Quase adotei Oi? o menino lá. É verdade, o menino! Não, então, a gente tava treinando, Oh, e aí quando foi na hora do treino que colocou todo mundo numa tabela para a gente fazer meia quadra, 5 contra 5, e as meninas que não estavam no 5 contra 5 fora, a tabela do lado contrário era aquelas tabelas que caiu. grudavam na parede, não era essas que vai levantando, essas chiques de hoje. E a tabela despencou, veio assim, fazendo um rapa assim no meio da quadra. Quase que pega o Valdir Pagani. E é sorte que nós estamos Nossa, aquele. fazendo o trabalho do outro lado da quadra, né? E, Verdade. né? Tinha um cara que cuidava do ginásio, não sei se você lembra, que ele tinha. Ele é curupira. Os pés virados? Ele tinha o pé virado para Eu trás. lembro. Lembra? Eu lembro. Mas Eu lembro dele, nós lembro. nos preparamos muito ali. Ficamos, acho que quase um mês lá, né? Não, Mas mais de um mês, Paulo. hoje eu me arrependo. Mais de um mês que não. Eu me arrependo de não ter escrito algumas coisas que aconteceram. Eu lembro muito pouco das coisas. Não, mas não, mas essa da tabela não tem como esquecer, porque quando o Valdir saiu todinho suado, falando, todo mundo parou, não teve mais treino. Nesse dia não teve, porque ninguém conseguia mais treinar, cara. Só que caía a estrutura da tabela. Que o cara tava do lado de costa. Imagina se cai a outra tabela. Melhor parar o treino. Ai, Paula, é verdade, foi bem assim. O Zé Marcelo Polenta pergunta:
qual time era melhor, BCN, Unimap ou Unercal? Eu vou falar o que eu joguei, né? Ah, mas eram jogos disputados, né? Ganhava um, ganhava outro. Nossa, era assim, tinha um momento que proibiram a torcida de Sorocaba vir para Pira e de Pira ir para Sorocaba. E era uma guerra, a gente chegava escoltada com a polícia, o ônibus, a polícia É ia verdade. escoltando, e chegava, tinha que passar, entrar no ginásio correndo, senão tomava varada de bandeira na cabeça. A gente, uma vez saindo de Sorocaba, apedrejaram um ônibus, e aqui também teve jogo que a torcida quebrou o vaso sanitário do ginásio, começou a tirar do outro lado, aí eles proibiram as torcidas adversárias de assistir jogo na casa de quem recebia o jogo, né? Mas, Paula, não vamos esquecer aquele na CSGO Unimap, quando eu joguei com você, foi muito engraçado. Sabe o que foi? É. Quando nós os jogos abertos em Campinas, nós fomos lá e batemos elas em Campinas, lembra? A Ponte Preta. Nós saímos do ginásio, o ginásio todinho de Ponte Preta, nós tivemos que sair. Quando acabou o jogo, nós saímos correndo, lembra? Porque só voava coisa em cima de nós. Nós ganhamos e saímos correndo. Olha, Lê, tiveram muitos times bons aqui em Piracicaba que eu joguei, né? Foi o período que eu fiquei mais tempo numa equipe, foi em Piracicaba. Mas eu sempre falo que aquele time foi o time mais gostoso de se jogar. Sabe, a gente se dava super bem. Eu lembro que acabava treino de manhã, a Sim. gente vinha para o meu sítio aqui. A gente tinha muita gente bacana e na hora de treinar a gente treinava e eu acho que a gente acabou ganhando esse título, ninguém esperava, lá na casa deles, né? O Rogério Silvestril de novo perguntou: você inspirou gerações, você inspira jogadoras hoje? O que você acha de tudo isso? Eu acho que hoje não. Nega vai pegar no YouTube, ver negócio que já tá falhando. Tem não, Nem, Paula, posso falar para você que tem menina de 14 anos que vai no YouTube ver você jogando e se inspira em você. Não é mentira, não. eu acho sensacional isso. Eu vivo num país que não tem memória, né? Mas eu convivo muito bem com isso. Eu vejo como a gente não tem memória, porque às vezes eu ando de metrô em São Paulo e ninguém conhece. O que conhece acha que não sou eu. Imagina, tá andando de metrô. Então, quando reconhece, pergunta se eu sou do vôlei. É verdade, você me falou o dia que nós estávamos no metrô. Mas acho que é muito legal isso. Acho que é uma responsabilidade grande. E eu fico muito feliz que hoje ainda a gente é acionado para muitas coisas. Eu acho que é isso. Eu acho que o que fica é a ética, é a forma como você conduz sua retirada das quadras, né? Isso sempre eu tive muita preocupação meu pai sempre falava, deixa as portas abertas por onde você passou. E eu acho que para isso acontecer, né, a gente tem que ser humilde, a gente tem que saber, Uhum. assim como a gente se destacou no esporte e tal, tem muita gente que é muito bom na sua profissão, mas não tem a visibilidade às vezes que tem o esporte que está toda hora ali, jogo e TV e tudo, mas eu acho que a gente está vivendo aí um momento de valorização que esse país nunca deu para a área da saúde, né? Tanto em termos de infraestrutura como os profissionais. Eu espero que isso seja uma lição, né? De que um país sem saúde e sem educação, a gente está fadado a tá convivendo com tudo que a gente está convivendo nesse momento. Né? Olha, acho que temos um Verdade, minuto Paula. só, Então, hein? Acho que temos dá um minuto, não, é 40 a uma hora. Então, tem uma pergunta aqui que não vi o nome da pessoa, passou muito rápido, que tá bom, 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 bom. É o seguinte, qual foi o primeiro time que você jogou na sua vida e o último time? Isso aí é interessante saber. No Clube das Tem pessoas que não... Bandeiras, joguei no primeiro clube, foi no Clube das Bandeiras, em Oswaldo Cruz, onde eu nasci. O professor Rui era um professor de desenho, resolveu montar o time. Minha irmã mais velha, a Cássia, jogava.
E o último time foi o BCN Osasco. BCN Osasco. Tem uma pergunta aqui do Raul Baiano, essa é interessante. O que foi mais emocionante? Ganhar o Mundial ou a medalha de prata em Atlanta? Mundial. Eu acho que tem todo um glamour, a Olimpíada, medalha olímpica, não sei o quê, mas o Mundial foi difícil, nós chegamos jogando mal, a gente quase perde da Espanha. A gente não ia nem, ia ficar em quinto, talvez. Ia ficar nos quintos, né? Mas para mim o Mundial é o título mais importante para mim. Não sei se para outras jogadoras que estavam lá. Ah, e tem uma pergunta, essa aqui todo mundo quer saber. Ronald Belardo Rio, um amigão meu. Paula, como foi receber a medalha de Fidel Castro? É Vai, ainda não vai dar tempo de quebrar contar o tudo. ar sissudo dele, porque você quebrou o ar sissudo dele, as imagens mostram, né? Acho que vai acabar antes. Fidel Castro foi uma quebra de protocolo de um líder político. Ganhamos lá dentro da casa dele. Ele montou toda uma estratégia para intimidar a gente. Maria Helena não deixou. E depois ele teve que vir e tirar o chapéu, pedir para virar para ver se era meu número, o número da Hortência, e desce, pede para a gente descer do pódio e fica num papinho. Eu acho que no fim, essa história com o Fidel Castro acabou abafando um pouco o nosso título, né? Mas faz parte, É, você vê, né? A gente ganhou o Mundial, a gente foi medalha de prata, e todo mundo lembra dessa história do Fidel Castro. do Fidel Castro, verdade. Mas, Paula, pessoal, muitas perguntas. Aqui nós temos daqui a pouco o Instagram no joga fora, porque tem outras pessoas querendo fazer live. Agradeço muito o carinho de vocês. Vocês escutaram histórias, nós falamos de basquete, falamos de projetos, falamos de várias coisas, até de lembranças nossas de treinamento. Paula, agora, como são lives de quarentena, isso aqui até, eu te falo, foi um momento difícil para mim, que eu passei, eu tô na segunda quarentena, né, porque minha irmã tava na primeira lá em Bérgamo, então segurar a barra lá com uma criança pequena, você sabe que eu sou órfão, o marido também é órfão, e então, e é um momento que até me ajuda bastante a ter contato com as pessoas. Você E eu gosta de gostaria sair? que você deixasse uma mensagem de quarentena para todos os nossos seguidores que estão aqui, as pessoas amantes de basquete femininos e todo mundo que está aqui. Tem muita jogadora que jogou conosco, Caé, Geisa, tem um monte. Pô, eu não consigo Silvinha ver Luz. ninguém. Eu não consigo ver ninguém. Parou aqui o negócio. Não sei o que eu fiz, mas beleza. Beijo, Caé. Beijo, Geisa. Tudo. Caé me marcou muito. Nos treinos, meu, não queria parar. E assim, me ajudou muito. Depois chegava no jogo, não tinha para ninguém. Né, Caé? Geisa também, saudades. A minha mensagem é que a gente tire disso tudo, né, lições. Lições para a nossa vida, a partir desse novo momento que a gente vai viver. Eu acredito, tenho fé que a gente vai passar essa. Eu acho que a gente ainda não está muito consciente de tudo que é isso. Tenho amigos que estão com o Covid, e a gente acompanha, o bicho é feio, muita gente partindo, e eu acho que a gente, às vezes, está negligenciando esse isolamento. Enquanto mais rápido a gente ficar quieto, a gente ficar em casa, parar de participar de aglomerações, mesmo estando com amigos e família, eu acho que a gente vai passar isso mais rápido, mas que vão ficar muitas lições, né? Do abraço, do beijo, do estar perto dos nossos amigos queridos, nossa família, a lição de que adianta a gente ter um armário cheio de roupa e estamos aqui usando as mesmas, né? O que a gente usa a roupa do outro, não para... Né? O que adianta, às vezes, ter dinheiro? Hoje, nós somos todos iguais, né? Pode ir aquele que é desfavorecido socioeconomicamente, pode ir, eu posso ir. Então, a gente tem que se cuidar, ficar em casa e eu acho que a gente tem que escutar a medicina, né? E também as lições de outros países, né? Como é que eles
passaram esse momento e já estão não voltando à normalidade, mas já se recuperando. Então, eu acho que a gente só vai estar mais atento quando alguém próximo contrair o vírus ou se for, né? Eu vejo assim que a gente precisa se conscientizar mais e quando eu puder falar sobre isso, eu vou falar, né? De que a gente tem que se cuidar. Então, se cuida, Alê. Se cuida em todos vocês que amam basquete, gostam da gente. Parabéns, Alê, que você está levando vários temas aí nas suas lives e fiquei feliz com o seu convite. Beijo, viu, querido? Obrigada. Rapidinho, eu vou até anunciar a pessoa que vai estar amanhã na live, que eu sempre anuncio no final da live, dá licença, Paulo. Amanhã nós estaremos falando sobre respiradores, sobre intubação, com o Dr. Bruno Valdigem, do Dante Pazianese, e vamos conversar de maneira simples e popular, com palavras simples, para vocês entenderem que o negócio não é fácil. Entendeu? Então, eu convidei esse médico, através de pessoas que trabalham no Dante Pazzanese e do setor de respiração de aparelhos respiratórios, vocês vão ter esse bate-papo. Quem quiser acompanhar, amanhã às 20 horas da noite. E muito obrigada, Paula. Obrigada de paixão de você estar aqui, compartilhar essas suas histórias conosco. E você sabe que eu sou, nem é fã, é mais do que fã, é uma amiga mesmo, que nós não vemos muito, mas obrigado por tudo, não só por hoje, obrigado pela carreira, obrigado por me ensinar várias coisas, pelas broncas, pelas brincadeiras, pelas alegrias. Pessoal, como a Paula disse, fique em casa, cuide dos entes queridos. E vamos lá, que nós temos que aumentar esse número de isolamento para sair dessa quarentena, que já daqui a pouco já são 70 dias em casa, tá? Um beijão. Beijo. Paula, todo mundo sabe o Instagram. Você quer deixar seu Instagram para as pessoas que quiser falar contigo ou alguma coisa? Por favor, Paula. 08, tá ali em cima, acho. Ale? Tá lá em cima, então. Médico Paula 08. Beijo, Ale. Ok, pessoal. Se cuida. Um beijão para você, fique bem, todos da família. Beijão para vocês também. Até amanhã, uma boa noite de quarta-feira. Tchau, tchau, Paula. Obrigada, obrigada. Oh, meu Deus.